Tem coisas que são muito mais simples do que muita gente imagina, mas a gente prefere negar porque mudanças costumam assustar um pouco, não é mesmo? Mas olha, mudanças positivas que parecem distantes, mas que na verdade dependem só de uma coisa: atitude. É isso. A nossa saúde é uma delas. E se eu dissesse para vocês que o nosso corpo tem assim um segundo cérebro? Parece maluquice, né? Mas não é não. Um órgão vital que é fácil entrar em pane e olha, pode desequilibrar tudo. É aí que mora a disbiose. O bom é que prevenir é mais fácil do que a gente imagina. E se você que está aí ainda acha que precisa ter muito dinheiro, dinheiro sobrando para levar uma vida mais saudável, vocês estão bem enganados, viu? Vem comigo que nessa série o nosso lema é um só. Quando quer, pode. E é isso, gente. Quando a gente quer, a gente pode. Quando quer, pode. É isso aí, quando a gente quer, pode. Querer é sempre o primeiro passo, gente, é o mais importante de todos. E nesse episódio, a gente vai falar da disbiose, um desequilíbrio intestinal que pode causar muitos males, viu? Mas é simples de ser evitado e tem soluções acessíveis, o que é melhor ainda. E a gente tem que conhecer mais sobre esse órgão. Então aqui, ó, ao meu lado, como sempre, a doutora Carla Delácio, minha amiga amada, uma pessoa maravilhosa, uma médica incrível que faz de tudo para ver os seus pacientes bem. Eu que o diga, tá? As dicas de alimentação da doutora Carla mudaram a minha vida, a vida da minha família. E aqui também do meu lado, pertinho de mim, um expert quando o assunto é disbiose, o doutor Murilo Pereira. Muito bem-vindo, Murilo, aqui, ó, que além de saber tudo sobre alimentos, é o médico coordenador da formação em modulação intestinal. Ele trouxe dicas, assim, essenciais pra gente aqui, viu? Segundo cérebro. É isso mesmo, doutor Murilo? Por que a gente pode, assim, considerar o intestino como o segundo cérebro da gente? Isso é muito doido de pensar, né? Então, esse conhecimento, essa área de estudo, ela ganhou muita notoriedade a partir do momento em que os estudos com medicamentos para tratar doença inflamatória intestinal começaram a dar resultados surpreendentes sobre um efeito de depressão ou ansiedade. Então, quando se diminuía o processo inflamatório intestinal, de uma forma surpreendente, esses pacientes melhoravam de depressão e ansiedade. Sério? Cuidando do intestino melhorava a depressão e a ansiedade? Isso Eu nunca imaginei essa relação, gente. Isso é um achado científico, né, na medicina baseada em evidência, que leva em consideração a conexão intestino-cérebro. Eu costumo fazer uma analogia para explicar isso. É como se o nosso intestino fosse um lago, o nosso cérebro, o oceano. E existe uma ligação entre o lago e o oceano, que é o rio. Nós temos uma conexão entre o intestino e o cérebro, que é o nervo vago. Então nós temos o lago, que é o nosso intestino, temos o vago, que é o rio, e o oceano. E quando a gente tem um lago extremamente contaminado, isso vai gerar uma repercussão lá no oceano. E da mesma forma, o nosso intestino. Quando nós temos uma inflamação intestinal de baixo grau, quando nós temos um intestino que está como um lago contaminado, porque lá tem muitas sujidades, muitos dejetos de indústria, isso diminui a vida naquele lago. E assim é o nosso intestino. Quando a vida no nosso intestino é comprometida, nós temos um comprometimento do nosso cérebro. Chama neuroinflamação, que é derivada de uma inflamação intestinal. Então, assim, por exemplo, por isso que acontece às vezes da gente estar assim, tô muito preocupada, ai, ficou com o intestino preso. Ou então, ai, tô muito nervosa. Então, às vezes até quando dá uma diarreia, uma coisa de disfunção, assim, e é uma coisa emocional. É por isso que essa coisa está totalmente relacionada de verdade, né? Isso, é mais ou menos, aí a gente chama de eixo bidirecional, que é o cérebro-intestino e o intestino-cérebro. As duas vias são verdadeiras. Nós temos uma relação de estado de estresse, que pode influenciar na condição intestinal,
e temos uma mudança do intestino que gera alteração de comportamento. Então a gente chama esse eixo de eixo bidirecional. O que muda no cérebro e que acontece algo no intestino, e o que muda no intestino que muda algo no cérebro. Tem uma frase de um grande pesquisador de Harvard, que é Alessio Fasano, o nome dele. Ele diz que o intestino não é Vegas, porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. O intestino não. O que acontece no intestino não fica no intestino. Reverbera no corpo todo. Exatamente. Então, assim, a gente pode dizer que é muito natural se você se preocupar em cuidar do seu intestino para você ter um bem-estar de vida também, assim, é uma coisa, não é só porque, eu tô me sentindo inchado, porque meu intestino... Sim. Não, é bem-estar de vida mesmo, assim, muda o seu humor, muda tudo. E, na verdade, eu tava até falando pro Murilo, né, que Hipócrates, que era o pai da medicina, já falava que todos os processos de doença começam pelo intestino. Então, diante desses estudos que foram saindo, né, desbiose, toda essa parte do microbioma, né, intestinal, levou os médicos a fazer uma anamnese, né, uma pergunta mais, né, com mais foco no intestino. Sim. Então, para todas as pacientes hoje, ainda mais mulher, né, Murilo? Acho que mulher tem para homens e mulheres, mas mulher mais ainda. Então, durante a anamnese, é um momento muito importante a gente perguntar sobre todos os dados, né? Desde o processo digestivo até o hábito intestinal. Então é tudo, na verdade. Anamnese, o que é a anamnese? É a entrevista, né? Aquela entrevista que o profissional da saúde faz com o paciente. Então pode ser feito pelo nutricionista, pode ser feito pelo médico, pode ser feito pelo psicólogo. Então é aquele primeiro contato do profissional de saúde com o seu paciente. Então, hoje, a avaliação do intestino virou como se fosse uma coisa obrigatória, né? Tamanha a importância dele para todo o funcionamento do organismo. E essa coisa dos lactobacilos, não sei o quê, isso é real, é lenda? Como é que funciona isso? Então, acho que a gente precisa dar um passo atrás para a gente poder explicar sobre as terapêuticas, digamos assim, que é o tratamento. Acho que é mais importante a gente retomar ao microbioma e ao termo disbiose, que foi o inicial aqui no processo como um todo. Então a gente tem sim um universo de bactérias que convive junto conosco. Esse universo que está no nosso trato gastrointestinal de bactérias pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então é como se nós tivéssemos que fazer uma analogia aqui. O nosso intestino é como se fosse um bioma. Então nós temos o microbioma. Da mesma forma que no bioma pantanal, a gente consegue avaliar se está em equilíbrio, se lá tem onça pintada, se tem arara azul, se tem alguns animais que sobrevivem bem. No entanto, se você tiver uma superpopulação de capivara, pode ser que esse bioma esteja em desequilíbrio. E assim acontece no nosso intestino. Nós temos micro-organismos que convivem de forma muito orgânica, muito saudável conosco. Quando esses micro-organismos estão em desequilíbrio, nós chamamos isso de disbiose, que é o contrário de uma eubiose ou de uma simbiose, que é aquela convivência harmônica. E o nosso corpo tem estruturas abaixo das células do intestino que são consideradas estruturas de defesa, defesa imune. É como se nós tivéssemos um muro de proteção na nossa casa e tivéssemos cachorrinhos ali no terreno que vão proteger a casa, vão ser os sinalizadores. Assim nós temos no nosso intestino, chamado de GALT, que é tecido linfóide associado ao intestino. Então, como se nós tivéssemos lá no nosso intestino um pincher, um cachorrinho que não morde ninguém, mas ele sinaliza um problema. Entendi, ele fica ali pipocando, Fica falando, tá errado aqui, o negócio tá errado aqui. Ele sinaliza um problema. Então nós temos as células dendríticas, que funcionam como um pincher, que sente o perigo do lado de fora, nesse microbioma. Então quando mudam as bactérias para bactérias potencialmente do mal, esse pincher fica desesperado latindo. Porque ele precisa avisar o sistema de defesa que temos um perigo no intestino. E isso então estimula citocinas, é assim que nós chamamos, inflamatórias, que geram uma resposta pro indivíduo de que tem um perigo.
Dependendo do nível de lesão dessas bactérias, é como se nós estivéssemos do lado de fora da casa, alguém batendo com uma picareta no muro. E aí gera uma ruptura desse epitélio intestinal e a absorção dos nutrientes não é mais a mesma. Nós temos aditivos alimentares que funcionam como bandidos, matando bactérias boas no nosso lúmen intestinal, que é na nossa luz do intestino. E aí que entra essa questão dos lactobacilos, não sei o que, para poder achar esse equilíbrio. Exatamente. É como se eles fossem os policiais que passariam na rua para ter menos bandido. Então nós teremos aí uma competição por micro-organismos bons e ruins. Entendi. Aí quando a célula dendrítica reconhece bactérias boas, nós temos menos citocinas inflamatórias, ou seja, menos sinalização de perigo. E com menos sinalização de perigo, nós temos um equilíbrio na absorção de nutrientes, no metabolismo microbiano desses nutrientes. Agora eu queria saber uma coisa, doutora Carla, tem coisas que acontecem com a mulher que a gente nem imagina a origem disso, né? E eu queria que você explicasse um pouco pra gente, assim, essa coisa do segundo cérebro pode causar, o que ele pode causar se não estiver bem? Então, na verdade, como o Murilo muito bem explicou pra gente, né? Então, o intestino, na verdade, ele tem funções muito além daquelas de absorver aquilo que a gente precisa e eliminar aquilo que a gente não quer. Que seria o ato de evacuação. Sim. Além desse contexto todo, a gente ainda entra num quesito hormonal muito importante. Era aí que eu queria chegar. Né? Por quê? Porque além disso tudo, o intestino é um órgão neuroendócrino. Né? Ele tem mais de 500 milhões de terminações nervosas. E muito do que acontece em termos de metabolização hormonal, né? de otimização dos nossos hormônios, depende da nossa eubiose, que é o que o Murilo explicou. Então, por exemplo, se nós pegamos uma paciente que tem muita TPM, que está muito, né, muito irritada, que tem insônia, que tem um transtorno disfórico, que ela fica muito, muito abalada, ansiosa no período pré-menstrual, a gente pode começar a abordar ela por um tratamento intestinal. Gente, olha era a solução que a gente precisava, Brasil. Ou seja, deu TPM, vai cuidar do seu intestino. Sim. Tem alguma coisa que não tá legal no seu intestino? Com certeza. Porque... Tem relação? Sério? Sim, e outra coisa, né? O corpo é uma máquina. E todos os nossos sistemas estão interligados. Então, o intestino está ligado com a parte hormonal, que está ligado com o cérebro, que está ligado com a parte dos ovários. Então, quando nós abordamos o intestino como um todo, num primeiro step de tratamento, a resposta é muito melhor. Então, o que eu gosto muito, Thaís, é de falar que a gente não pode olhar só para o problema que a paciente tem. A gente tem que ir na causa, sabe? Na Isso base faz toda a do diferença. problema. Até na maternidade a gente fala muito isso, assim, quando é febre, né? Por exemplo, você não tem que tratar só a febre, você tem que ver o que causou aquela febre. Tem que ir lá atrás entender a situação. Exatamente. Agora, sobre a disbiose. Então, assim, o que é a disbiose? É uma disfunção do intestino, é quando o intestino não está funcionando legal. E o que ela causa? Tá, vamos lá. Disbiose é uma alteração qualitativa ou quantitativa de bactérias. Então, assim, quem convive conosco está em desequilíbrio. Ou por uma quantidade exacerbada, ou por uma quantidade ínfima, ou porque mudou a qualidade. Então, assim, fazendo aquela analogia lá do Pantanal, não quer dizer que não tenham animais, mas se só tiver capivara... Não tá legal, tá desequilibrado. Agora, se tiver uma quantidade de onça-pintada, uma quantidade adequada de tuiuiu, uma quantidade adequada de capivara, pode ter. Não pode ter excesso. Sim. E também não pode faltar animais. Uma grande queimada gerou um desequilíbrio. Então nós não podemos ficar sem. Acho que vale a pena ressaltar que o nosso intestino é o nosso maior elo de ligação com o meio externo. Não é nossa pele, não é o pavilhão auditivo, não é a fossa nasal, é o intestino. Em dimensão. Como? Nós temos isso. Nós temos um meio de comunicação com o ambiente externo que é extremamente longo, porque nós temos microvilosidades. Para cada centímetro de intestino, nós temos muitas vilosidades que vão permitir que tenha essa comunicação com o meio externo. Então nós temos cerca de 200 metros de comunicação com o meio externo, com moléculas pequenas, que podem ser absorvidas ou não.
Então, olha, Murilo, o que eu queria saber mesmo, assim, ó, no frigir dos ovos, o que é a disbiose e o que ela causa? Isso é muito importante. O que ela causa na gente? Pronto, como perceber isso em casa, né? Eu acho que um pouco é desmistificar o tabu sobre o nosso cocô. Tampouco pelos nossos gases. Eu acho que isso é algo que tem que estar no nosso dia a dia. Se nós avaliamos em um pet dentro de casa a qualidade de vida do animalzinho, se o cocô tá mole, se o cocô tá fétido, ou se ela tá com dificuldade para fazer cocô, nós temos lá em casa a Marie. Ela tem 11 anos junto conosco, que bonitinha. uma Shih Tzu. E eu sei se ela tá muito estressada quando ela não fez cocô. Ou se por um acaso ela está de um jeito que comeu algo errado e ficou com cocô mole. Então, nós temos sinais do nosso corpo que nos remetem a uma condição de disbiose. São eles: excesso de gases e o fato deles estarem extremamente fétidos. Então, eu poderia dizer que um pum muito Fedido. Fedorento... Tá, um pum fedido, tá ruim o negócio. Isso, algo Isso tá todo mal. mundo sabe. Isso é muito claro pra todo mundo. Fala, nossa, tá ruim. Isso. E aí, então assim, isso é uma forma de identificar se você tá com alguma disfunção. Sim. Isso. Mas que não necessariamente é uma coisa muito séria, muito grave. Às vezes é uma coisa que você comeu, ou deixou de Isso. comer, ou tá tomando água de menos. Isso, pode ser ou... transitório. Pode ser uma coisa transitória. Não necessariamente você está com alguma doença, alguma coisa séria. Não. Eu costumo dizer que existe o pum Sunday, que é o pum de domingo. Tá legal. Que é aquele que você comeu errado 2, 3 dias ali. O pum do fim de semana. O pum do fim de semana. Sim. Esse, né, ele até pode acontecer. O que não pode é aquela pessoa que ao ir ao banheiro, o cachorro começa a latir achando que alguém morreu. Entendi. Lá no banheiro. Aquele extremamente fétido, cronicamente fétido. Sim. Isso é um marcador de bactérias, chama putrefativas. É como se elas produzissem cadáveres dentro de você. E isso sinaliza para o seu corpo como um sinal de que algo está mal. Então, quando nós temos as fezes extremamente fétidas, por exemplo, em crianças que têm transtorno do espectro autista, crianças que têm TEA, que têm transtorno de comportamento, quanto mais fétido é o cocô, maior a incidência de estereotipias. Quando você faz pequenas mudanças alimentares, tirando a monotonia alimentar daquilo que a criança comia única e exclusivamente e da variabilidade de alimentos, você melhora a digestão, melhora a absorção, melhora a característica dos micro-organismos e diminui a estereotipia. Sim. A mesma coisa acontece com depressão, com fibromialgia, porque quando mais fétido, há uma alteração de comportamento. Então, mas só pra ninguém ficar doidão em casa, falando assim, gente, meu pum tá muito fedido, deu ruim pra mim. Tô com uma doença. Só pra ninguém ficar desesperado em casa. Isso tem que ter todo um bom senso ali. É uma questão, assim, de a frequência durante um período muito longo, E você tem- passando por isso, você com uma Exato. alimentação legal e de repente tá passando por isso. É diferente de você ter Então, enfiado vamos lá. na E jaca. tem outras características também. Que a gente né, vai que a gente vai complementar falar agora. agora. Quais são as outras características? Então, acho que o tipo do cocô também é algo que nos remete a uma percepção de saúde ou não. Da mesma forma que um animal, quando está confinado, quando está lá num brete, ele tem diarreias. É muito comum que pessoas, quando estão sob condição de estresse elevado, tenham diarreia, que é o vulgo cagão, que é aquele que está numa condição de estresse e tem que ir no banheiro. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Então, fezes extremamente cápricas, fezes tipo de cabrito, cocô duro, ressecado, isso também remete a uma atenção maior. Se isso estiver associado com distensão abdominal, que eu chamo de efeito baiacu, que é aquela pessoa termina de comer estufa, tem que abrir o botão da roupa, Sim. tem aquela Que dá sensação... aquele desconforto. Isso. Então, ó, desconforto intestinal, com fezes de difícil evacuação, ficar sem evacuar 2, 3, 4 dias, com gases extremamente fétidos, um sinal de perigo. Temos aí uma mudança que precisa ser feita nos padrões alimentares. E Outra agora coisa sim. também, Thaís, lembrando, às vezes não é nem tanto intestinal. Eu já peguei paciente que tem sintomas mais altos, então tem refluxo, sensação de queimação, azia, não é, Murilo? Até afta, recorrência de afta,
A aerofagia, que eu costumo dizer que é um arroto do além. A pessoa termina de comer, vem, ela não consegue controlar. E isso tem a ver com o intestino? Também. Porque eu achei que daí já era outra coisa, aí já ia pro estômago, já era. Achei que não estava ligado. O trato gastrointestinal, né? O trato é gastrointestinal, vem desde a boca, na verdade, nosso processo digestivo começa na boca, na mastigação. Sim. E isso é um problema, né, Murilo? Porque hoje as pessoas estão tão aceleradas que nem mastigar direito mastiga. Então, isso é importante, né? Aquela coisa de a quantidade de vezes que você mastiga, o comer devagar, mastigar bastante. Exato. Isso ajuda na saúde intestinal. Ajuda. Eu até tenho uma pergunta, Thaís, que eu não tenho a resposta. Eu acho que o mundo científico e a nossa prática vai nos dar uma resposta, que é qual será o preço de crianças estarem se alimentando assistindo telas. Isso terá um preço. A gente não sabe hoje quanto custa isso para a saúde humana, mas o nosso cérebro está abduzido, as crianças colocam excesso de alimentos sem ser mastigados de forma adequada, e para que não tenha essa sensação alta de gastroparesia, que é o estômago parece que parar e a gente começar a arrotar, esses alimentos que são fermentativos, as pessoas empurram isso com um líquido gaseificado, acidificado, que é como se fosse para dar descarga no estômago e a tripa que lute. Né? É para empurrar, para descer. E o intestino que lute. E aí lá embaixo não vai ter a digestão adequada, não vai ter a absorção adequada, e aí nós temos um processo fermentativo. Existe inclusive até uma dieta que preconiza tratar isso, chama Low Food Mass Diet. Acho que a gente tem que traduzir isso, né? Que é dieta com baixo teor de alimentos fermentáveis. Esses alimentos fermentáveis, eles são basicamente ricos em açúcares. E nós temos hoje o Brasil como o país com maior consumo de bebidas açucaradas quando comparado ao mundo. Em 2022, tem um artigo publicado numa revista de grande fator de impacto, de endocrinologia, dizendo que o Brasil é um dos países com maior consumo per capita de bebidas açucaradas. Nossa, que pena, né? É uma tristeza. E começando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, em frente à televisão, com pouca mastigação. Então hoje nós pegamos quadros de desbiose em criança. Ah, criança também pode ter desbiose? Lotado de caso. Então começa nisso, no processo da alimentação, no comer pleno, né? Então, nós temos que estimular as famílias a sentarem à mesa com as crianças e mastigar bem o alimento, selecionar bem um prato colorido, com grande diversidade, não sempre aquelas coisas, né? A gente tem uma tendência a querer dar sempre o que a criança gosta. E aí, com isso, a gente faz o quê? Pouca diversidade. A flora vai se acostumando com aquilo, então você acaba não tendo, né, um estímulo a novas bactérias boas. Sim. Então, todo esse processo é muito importante, né, a gente salientar, Murilo. Agora, sim, uma coisa que eu queria saber. Como identificar que o nosso intestino não está bem, a gente já está sabendo. Né? Agora, como cuidar disso em casa, para evitar que chegue nesse momento de não estar bem? O que a gente pode fazer em casa, coisas simples do dia a dia que a gente pode trazer para a nossa rotina para ajudar o nosso intestino a funcionar melhor e assim funcionar tudo, né? Como a gente fala, né? Não é só a pele, não é só... inclusive tudo. O seu humor, é tudo. Pronto. Como? Vamos lá. Eu tenho... Me ajuda a me ajudar. O famoso me ajuda a me ajudar. Eu tenho duas frases que eu acho que elas encaixam muito bem nesse contexto. Se nós conseguirmos descascar mais e desembalar menos, nós vamos melhorar muito o padrão de intestino. O que é descascar mais e desembalar menos? É comer mais alimento que tem vida, alimento que estraga. E as pessoas dizem, mas como é que eu vou comer o alimento que estraga? Eu compro. E as pessoas não comem. Estragou tudo. Estragou porque tu não comeu. Sim. Então, assim, descascar mais e desembalar menos. Porque quanto maior a vida de um alimento, maior a vida de prateleira, o termo é shelf life, né? Vida de prateleira de um alimento. Quanto mais conservante, mais aditivos e mais substratos fermentáveis, mais a microbiota fica em desequilíbrio. Então, quando a gente consegue descascar mais, comer mais alimento que estraga, nós melhoramos a nossa condição intestinal. Sim. E aí a gente tem mais fibras, a gente tem mais
fibra solúvel para facilitar esse trânsito no trato gastrointestinal, para que a gente dê suporte para as bactérias boas e assim nós teremos menos aditivos alimentares, menos concentração de agrotóxico, de metais pesados, substâncias tóxicas ao nosso organismo. Então eu costumo dizer que se você descascar mais e desembalar menos, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida. E essa coisa assim, por exemplo, que você estava falando das fibras, né? Aí as folhas verdes escuras, não sei o quê. Eu queria entender um pouco para a gente tentar achar esse equilíbrio, que a gente fala assim, o prato colorido, aí o tanto do que eu como carboidrato complexo, né? Eu não sou do carboidrato simples. Então, assim, mas, por exemplo, o que seria, pensando unicamente, né? Vamos tentar isolar, falando em intestino, o que seria uma alimentação equilibrada? Assim, um tanto de fibras com um tanto de água, com um tanto do que mais, aí o açúcar não. Entendeu? Assim, o que seria, pensando em intestino, um equilíbrio de alimentação aí? Pronto, acho que até a gente foi premiado em 2022 com um artigo que ele define alimento saudável à luz da microbiota intestinal. Então, assim, o que é um alimento saudável a partir do que nós estamos conversando aqui. E esses autores definem que seria realmente tirar os açúcares, os alimentos adoçados, chama bebidas açucaradas, de maneira geral. Você ter um consumo de alimentos, são chamados de raw food, são os alimentos integrais. Sim. Alimentos na sua integralidade. É o chuchu, a abobrinha, comer comida. E que tenha proteínas de boa digestibilidade. Aí seria priorizar peixes, alimentos que não têm uma digestão tão difícil. Tão demorada, né? Como carnes processadas, por exemplo. Evitar salsicha, evitar alimentos processados, embutidos. Ovo é legal. Sim. Sim. Eu costumo dizer que, gente, eu sou de uma época em que eu me formei com raiva da galinha porque ela colocava o ovo. Porque se atribuía ao ovo o problema do colesterol. Colesterol, exato. Hoje a gente sabe que não mais. Então, eu costumo dizer que se você não sabe uma fonte de uma vitamina, de um mineral, fala ovo, porque vai ter. Porque dali vai sair uma galinha. E tudo vai ter algo com bico, pena, coração. Tem vida ali, tem vitaminas, tem minerais, tem nutrientes. Então é um alimento super saudável. A ingestão hídrica é fundamental. As pessoas esquecem de tomar água. E nós temos duas opções na nossa vida. E o suco não substitui a água. Gente, pelo amor de Deus, para de achar que suco substitui água. Água é água. Nem deveria fazer parte da rotina o suco, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria nem recomenda mais o uso, né, de suco na alimentação infantil. Por conta de obesidade. Sim. E acho que a gente tem... tira os nutrientes, né? Sim, porque fica só a frutose concentrada. Então a fibra, o bagaço, que é uma coisa importante, vai embora. Mas também em excesso também não é legal, né? A fibra e tudo mais. Não. É essa questão que eu tô falando de achar esse equilíbrio aí, né? Então, a quantidade de fibra, a quantidade de alimento, eu acho que a gente não pode também terceirizar o problema e colocar cascas em tudo que vai comer. Sim. Então não é trocando pão por pão com casca, não é trocando leite por leite, não é isso. É dar valor a comer comida de verdade. E a gente não pode esquecer de tomar água, Thaís. Então assim, se eu pudesse deixar um recado para todo o público que nos vê, é que nós temos duas opções na nossa vida. O nosso corpo, ele tem uma capacidade de reabsorver água no intestino grosso. Então, se nós não tomarmos água limpa, e eu sinto sede toda vez que eu falo isso, se nós não tomarmos água limpa, o nosso corpo não fica sem água. Nós pegamos de volta. Pega de outro lugar. Ou você toma água limpa, ou o corpo chupa da bosta. Isso é muito legal. É simples assim, entendeu, gente? É simples assim. E agora uma pergunta, existe algum mito que precisa ser derrubado com relação a esse tema intestino, desbiose? Qual o mito que a gente tem que botar pra baixo, Esther? Bom, vamos lá. Um deles é que o nosso intestino é o órgão com maior capacidade de produção de serotonina. Ah, não. Isso não é um mito. Isso é uma grande verdade. No entanto, essa serotonina não é a serotonina que atua no cérebro. Então, nós temos a nossa maior capacidade de síntese no intestino, cerca de 90%, 95%,
Só que essa serotonina não ultrapassa a nossa barreira hematoencefálica. O que acontece é que essa serotonina tem um papel intestinal fundamental. Melhorar a motilidade, melhorar o trânsito intestinal, melhorar a comunicação com o vago, que é um filamento nervoso. Então, quando nós temos um carinho no intestino, nós temos uma liberação de neurotransmissores lá no cérebro de uma forma adequada. E aí nós temos uma sinalização de uma região do cérebro que é ótima, que melhora a produção de serotonina lá no cérebro. O nutriente que é utilizado para produzir serotonina no intestino é um nutriente que, quando utilizado de forma errada para outras vias microbianas, pode gerar alteração de comportamento, pode gerar depressão, alteração de irritabilidade, mas não é a serotonina do intestino que atua no cérebro. Então isso é um mito. Mas o intestino sim é um órgão que produz e é fundamental que nós tenhamos essa produção. Mas não quer dizer que é essa serotonina que pega uma via sanguínea e vai para o nosso cérebro. Sim. O que é no nosso cérebro fundamental é a comunicação via vago. E que bactérias que produzem serotonina têm precursores. Então, no intestino, nós temos os precursores de serotonina. Esses ultrapassam a barreira hematoencefálica e melhoram o nosso comportamento. Perfeito. Agora, uma coisa que eu queria entender. Quando ele fala de bactéria, doutora Carla, assim, a gente fala bactéria, a gente acha que se cura com antibiótico. Não é esse o caso. Para as pessoas entenderem que, assim, estamos falando de bactérias no intestino, não é para sair tomando antibiótico que você tá ótimo. Não, imagina. Né? Vamos deixar isso claro, que isso eu acho é o nosso microbioma, são as bactérias que habitam o nosso intestino. Então, é aquilo que o Murilo falou, a gente tem uma guerra, a gente tem as boas e as ruins. E a nossa luta é para que nessa guerra sempre vençam as boas. Sim. Para que a gente não tenha a desbiose. Então, gente, isso fique claro, que não é tratado com antibiótico. Pelo contrário, não né? é isso, são coisas distintas, são bactérias, é outro tipo de bactéria que a gente está falando aqui. Exato. E como alimentar essas bactérias boas, pra gente ter, assim, um intestino funcionando legal, você falar, não, eu sei o que faz bem pro meu intestino, a gente já sabe o que faz mal pro intestino, né? A gente já entendeu como funciona isso. Agora, como alimentar, além de comer saudável, como alimentar essas bactérias boas, com bons hábitos mesmo, né? Além da água, alimentação boa, exercício físico, acredito que isso ajude também, vai de encontro, né? Como alimentar as bactérias boas do nosso intestino, então? Posso? Então, pode. Deve? O que eu acho que é muito legal, que nós esquecemos, é que o nosso corpo atinge um equilíbrio metabólico quando nós dormimos. Feliz ou infelizmente, nós temos uma geração que não tem mais o sono como deveria, na hora que escurece. Então o ciclo circadiano ficou comprometido, que é a nossa relação com luminosidade e com anoitecer. Quando nós fizemos 11 horas de jejum, 11 horas sem comer, e sendo jejum noturno, é muito mais fácil de fazê-lo, porque é quando a gente está dormindo. Sim. Nós temos uma mudança de não liberar sais biliares no nosso intestino, e isso sozinho já melhora a nossa microbiota, melhoram as bactérias. Porque as bactérias que são, entre aspas, do mal, são bactérias que usam sal biliar para sobreviver. E esse sal biliar acaba sendo um composto ruim para as bactérias boas. Então, quando nós ficamos 11 horas sem comer, o período não alimentado é fundamental. E é o que é mais barato, que é não comer. Sim. A gente não pode ficar comendo de hora em hora. Esse comer compulsivo também acaba mudando a nossa característica intestinal. É legal também essa questão de a última refeição do dia, né? O ideal, Cedo. a gente tem mania de comer, de sair pra jantar, eu sei bem, tô falando por experiência própria. Vai jantar, botou os filhos pra dormir, daí que vai jantar, né? Tipo 9, 10 horas da noite, às vezes. Então, não é uma boa péssimo coisa. isso, né? E isso faz um mal danado pro nosso intestino também, porque ele tem que ficar lá trabalhando aquela comida enquanto tá dormindo, ali dentro, né? Vai todo no estômago, trabalhando pra até descer, pra aquilo funcionar de novo. Então, assim, o ideal Dependendo seria... do que você come, demora muito tempo. E você vai Exato. dormir com aquele alimento no estômago e acorda com ele no estômago Exato, ainda. ele ainda nem chegou lá no Nem intestino, chegou. né?
Isso, o ideal seria o quê? Umas 7 horas. A última refeição Olha, do eu dia recomendo ser 7 na da minha noite. prática 6, 7 horas tem que estar Ai, jantado. Gente, é tão impossível. Não, mas hábitos são difíceis de serem mudados, mas não são Muito. impossíveis, porque quando a gente quer, A gente pode. Tcharam! Arrasou! Palmas pra ela, maravilhosa. Nunca erra. Nunca erra, gente. Agora me fala, você vai poder falar muito bem sobre isso. Quando a gente viaja, o que que acontece com aquele intestino que eu não vou funciona normal? passar a bola pro Murilo. Como porque, que acontece olha, isso, gente? se eu pegar na minha prática clínica, acho que 90% das mulheres que viajam têm essa queixa de prender o intestino nas viagens. Olha pra privada e fala, não vai rolar aqui. Então eu quero saber o porquê e o que a gente pode fazer. Eu acho que isso é muito prático, né? Eu acho que isso é muito de comportamento, né? Eu costumo dizer que nas famílias, anteriormente, nós tínhamos um tabu sobre o cocô. Quando o menino soltava um pum, o papai dizia, é isso aí, puxou o pau. Arrasou, parabéns. Aí uma menina faz isso, diz, não, não pode, fecha a perna, menina não faz isso. Gente, menina não faz isso, como não faz isso? E aí, isso vai criando um tabu ao ponto de ser implantado em algumas mulheres um GPS. Ou seja, ela só faz o cocô naquele único ponto do planeta. E aí, às vezes, em uma casa, tem vários banheiros, mas ela tem o dela. Que é aquele único onde ela consegue e tal. E quando ela muda essa zona de conforto, isso acaba gerando um bloqueio, que a gente chama de eixo cérebro-intestino. E esse bloqueio, ele pode ser algo tão grave ao ponto de 6 dias visitando o namorado já não aceita mais nem sobremesa. Ele já pensa, não, vou ter que ir no banheiro. Então não consegue. Isso é muito de comportamento. Sim. Não, mas aí falando das mulheres, mas agora falando a real, tem homem também que não consegue, que trava na hora de ir ao banheiro quando tá fora de casa. Ou às vezes, aí eu já acho que é uma questão alimentar também, né? Você tá num outro país, uma outra cidade, a comida é diferente e tal. O fator externo também influencia. Influencia muito. A gente chama isso até... existe uma diarreia relatada na literatura chamada de diarreia do viajante. Que é quando você se depara com outro microbioma, isso gera uma guerra, e isso pode dar ou uma diarreia ou uma constipação. Então essa alteração transitória também pode ser derivada desse ambiente que tem bactérias distintas, que tem característica distinta também. No entanto, a gente tem como minimizar isso, que é dando suporte de enzimas para o nosso intestino. Seria como auxiliar nessa eliminação, auxiliar no volume de fibras e de enzimas. E a gente tem um alimento que é super versátil, barato, fácil para você utilizar, que é o kiwi. Então, se você liquidificar 2 unidades de kiwi sem a casca, tira a casca, liquidifica 2 unidades, coloca 50 ml de água, um pouquinho de água ali liquidificando, e depois adiciona 1 colher de chia. Ele vai ganhar consistência de um dia para o outro na geladeira e você consome. Consumindo isso 2, 3 dias consecutivos, com certeza o intestino vai voltar a funcionar. Gente, que maravilhoso. Essa dica é de ouro. Essa dica vale muito essa dica. Então, assim, isso já foi uma super receitinha maravilhosa pra gente fazer em casa, de uma forma natural. Agora eu queria entender algumas coisas assim. Por exemplo, lá em casa a gente tem uma questão de quando deixa a casca, quando tira a casca. Por exemplo, a ameixa. A minha filha prefere sem a casca. O meu marido já acha que ela tem que comer com a casca. Aí eu vou no equilíbrio, tem dias que eu deixo a casca, tem dias que eu tiro a casca, tem dias que eu deixo a casca. Eu vou ali. Essa questão, assim, dessas... Tem algumas frutas que você fala, não, essa é meio grossa, meio pesada, é melhor você eliminar que não vai ser um carinho no seu intestino. Tem algumas coisas, assim, alguns cuidados que fazem muito parte da nossa rotina, né? Assim, tem gente, por exemplo, aí eu já acho até meio estranho, mas que tira a casca da maçã e come só a parte de dentro. Algumas dessas que você poderia falar pra gente, não, essa eu acho que realmente é necessário tirar. Tá. Então, assim, a gente tem os extremos também. Tem gente que consome até casca de abacaxi. Pelo amor de Deus. E eu já acho que é demais. Eu fico imaginando pra sair. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem kiwi, por exemplo, né? Manga. Eu acho que dependendo do tratamento que esse fruto recebeu, a gente tem que considerar, até mesmo na maçã. A maçã, muitas das vezes, recebe uma camada de cera.
para que ela tenha uma vida de prateleira maior. Sim. Então você tem que lavar ela bem Esfregar, com uma esponjinha para poder consumi-la, porque ela recebe essa camada. Eu lavo a maçã e recebo críticas. Aí tem que lavar bem com esponjinha. E aí então, mas uma coisa que é legal para que todos que nos assistem possam levar essa informação é que o que confere benefício ao intestino comprovadamente são fibras solúveis. Fibras solúveis são aquelas que seguraram água. Nós temos que ter um equilíbrio entre solúvel e insolúvel. Insolúvel são as cascas, que impedem o contato da água da chuva com o alimento. Então, cascas insolúveis. A polpa, o alimento como um todo, é fibra solúvel. É isso que gera alimento para bactérias benéficas. As cascas são importantes? São. Elas atuam minimizando a carga de açúcares que será absorvida. Ela tem um papel interessante, mas menos importante do que comer fruta. A cor que o alimento tem, hoje nós chamamos isso de flavobiótico. Que termo esdrúxulo é esse? Composto fenólico, que tem cor. O que dá cor ao alimento é o que vai gerar alimento para bactérias boas. Então, se você tem uma ameixa roxa, uma ameixa amarela, que se é consumida sem a casca, mas é consumida, é melhor consumi-la do que não. Então não precisa ter esse apego de que tem que ser sempre com a casca ou tem que ser sem casca. O negócio é ter a oferta. É dar variabilidade alimentar e ter pelo menos 3 cores. Se a gente conseguir estabelecer pelo menos 3 cores em um padrão alimentar para uma refeição, nós vamos dar alimento para bactérias benéficas no nosso corpo. Maravilhoso, essa informação que eu queria. Outra pergunta, agora muito particular. Eu gosto muito de nuts. Adoro. E aí, por causa de diverticulite, essa coisa, eu parei de comer amendoim, eu tenho pavor de amendoim. Se eu for comer amendoim, eu tiro a casca do amendoim. E aí eu só como a castanha de caju e amêndoa, porque eu acho que ela é mais oleosa. E eu tenho pavor do tal do amendoim por causa de diverticulite. Isso é mito, é lenda. Fala real pra mim, acaba com o meu sofrimento, Murilo. Volta pro amendoim. Volta pro amendoim. Eu acho que o amendoim é uma forma barata, acessível, de ter uma boa oleaginosa na alimentação. Nós já temos alguns mitos que hoje são reconhecidos até pela sociedade de colonproctologia, que é quem cuida, a especialidade médica que cuida dessa doença intestinal, a diverticulite. Então, antigamente se preocupavam muito com cascas, com sementes, por elas poderem inflamar nesse divertículo, mas a gente hoje pensa muito mais na causa. O que pode ser a causa dessas invaginações, que na verdade é como se fosse uma pequena bexiguinha formando ao longo do intestino grosso. Isso, então, pode ser muito mais derivado de produtos derivados de torra, de café ou de chocolate, e que vai gerando essa fragilidade, principalmente para pessoas que não metabolizam bem café. Entendi. Aquelas pessoas que usam, às vezes, do café para funcionar o intestino. Isso pode ser agressor, ou aquelas pessoas que usaram laxante muito tempo na vida. Mas o amendoim, de maneira geral, é um bom alimento, é uma boa oleaginosa. A gente tem que ter cuidado com origem, porque existe sim uma vulnerabilidade a ter contaminação por uma micotoxina. Essa é um problema. Mas essa micotoxina, chamada aflatoxina, gera comprometimento crônico, que é alteração no fígado. Então, eu acho que vale a pena o bom senso e a gente tem que equilibrar também o consumo das castanhas. Acho que ele tem que ser moderado. É uma excelente estratégia de obtenção de minerais, de zinco, então, de selênio. As oleaginosas não são um perigo para o nosso intestino. Elas não necessariamente, porque eu tinha essa relação mesmo, assim, do amendoim ser um grande problema para o intestino. Não existe isso. Oleaginosa é legal, é bom e ela não faz mal pro intestino. Não, inclusive ela pode auxiliar. Exato. E na verdade, Thaís, a doença diverticular, que são esses saquinhos, né, no intestino, são muito comuns com o envelhecimento, né? Então o intestino vai ficando frágil e formam essas saculações. E para quem sempre teve obstipação, né, quem sempre foi constipado, que tinha que fazer força para ir ao banheiro,
tem muito mais chance de ter essa doença diverticular. E da doença diverticular, se um desses saquinhos inflamam, vem a diverticulite. Entendi. Que aí dá dor, distensão abdominal, às vezes tem que internar, pode até perfurar. Entendi. Então... Eu acho que essa explicação é a melhor de todas, porque assim, na grande maioria das vezes, as pessoas só sabem que tem doença diverticular porque tem uma crise de diverticulite, Exato. que é, inflamou o saquinho. Entendi. O saquinho pode inflamar por várias causas. Não necessariamente Então, o amendoim. você está prestando atenção em quem riscou o fósforo, mas não em todo o processo de agente de causa das invaginações. Então, acho que é esse o grande detalhe. Se preocupar ou com quem fez o copo esbordar ou como encheu esse copo durante muito tempo. E por isso sempre prevenir. Sim. Então sempre manter o hábito intestinal regular desde a infância para prevenir essas doenças do futuro. O que não dá é para se conformar com cocô cabrito. Então, o que causa o cocô? Acontece isso muito com criança também, né? Essa coisa das bolinhas, né? Pouca água, né, Murilo? Às Então, vezes. tem vários motivos. 2, na minha opinião, principais. Nós temos no nosso intestino receptores opioides. O que é isso? São receptores que são ativados por compostos que param a motilidade do intestino. O intestino tem que ter motilidade para movimentar para cima, para o lado e para baixo o cocô. Quando essa motilidade diminui, nós temos maior risco do alimento ficar parado. Sim. E aí faz reabsorção de água. Quando as pessoas tomam drogas como morfina em ambiente hospitalar, que é uma droga opioide, é comum fazer fecaloma, que é umas fezes trancadas, o cocô para lá. Por que isso acontece em algumas pessoas ao longo da vida? Porque nós temos alimentos que têm efeito opioide no intestino. E aí, me permita aqui deixar essa, quase que uma informação de saúde pública. 2 alimentos têm mais ação opioide. Um é caseína, de leite de vaca, e o outro é a beta-gliadina, de derivados de farinha branca, farinha de trigo. Então, tanto a beta-gliadina quanto beta-caseína pode promover fezes mais ressecadas e cápricas ao longo da vida. Então, assim, falando bem claramente, eu sou dessa filosofia também, mas a real é isso. O leite de vaca e a farinha branca a gente podia deixar de ladinho, que não fazem muito bem para a saúde intestinal. Para a saúde intestinal, comprovadamente. Sim. Beta-caseomorfina 7 é o nome do peptídeo opioide derivado de vacas do tipo A1. Então seria exatamente isso, um detalhe técnico, científico, aqui para explicar o porquê. Então uma fração de caseína, quem é muito viciado em queijos e tem cocô cabrito, alerta, algo está mal. Se o seu cachorro fizer cocô assim, você vai se preocupar. Sim. Como que você vai se conformar a vida inteira com um cocô assim? E para algumas pessoas, farinha de trigo, porque tem um componente chamado beta-gliadina, que também tem efeito opioide. E aí algumas pessoas têm mais suscetibilidade genética. Não quer dizer que trigo vai fazer mal para todo mundo. E talvez muito mais pessoas se beneficiem de leite e de farinha do que outras. Só que o que não é comum, não é normal, é você ter fezes de difícil evacuação, ter constipação intestinal crônica. Não, isso não é normal. Sim, mas eu acho que fica aí um alerta também para as pessoas terem essa informação, porque o que a gente está buscando aqui também, além de soluções, de possibilidades, né, de trocas, como você estava falando, como a doutora Carla sempre fala, eu acho que assim, uma coisa que a gente está buscando muito através do nosso Quando Quer é justamente a gente trazer informação para as pessoas em casa. Então fica aí essa informação sobre o leite de vaca e sobre a farinha branca. Né? Eu acho que é necessário, porque aí você tendo essa informação, você vê dentro de você o que está acontecendo. Exato. E já pode ser um alerta. E o nosso corpo dá mais sinais. Então, quando você suspeitar que é farinha de trigo, pensa em bolinhas que parecem dermatite. cravos no nosso tríceps, chama ceratose pilar ou uma dermatite. Dermatite nas mãos, bolinhas de água que estouram, chama dermatite herpetiforme. E se você tiver ites de repetição,
Sinusite, otite, amidalite, pensa mais no leite. Se tiver mais dermatite e afta, pensa mais na farinha de trigo. Adorei essa dica. Sensacional. Agora me permite, queria mostrar o seu livro que eu ganhei de presente. Olha esse aqui, gente. Ó, queria mostrar para vocês o livro do Murilo, que é uma aula, mas uma aula descomplicada para nós leigos. E esse aqui, que agora vai muito fazer parte da minha casa, da minha cozinha, com certeza, cheio de receitas funcionais, ó, para modulação intestinal. Então, assim, isso aqui é uma grande dica, né? Para você manter a saúde do seu intestino boa, você saber se alimentar bem, saber como comer, como consumir os alimentos, né, de forma correta. Isso aqui é um grande presente, é um presente para a sua saúde. Obrigado. Então, tá aqui, vou levar comigo. Queria saber se tem mais alguma coisa que vocês achem fundamental e necessário, ou se a gente pode fazer o encerramento. Alguma coisa que você queira dizer, Murilo? Eu quero dizer, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por deixar aqui uma informação, porque é possível, né? É muito possível a gente mudar hábitos. Eu pesei 123 quilos na minha vida, eu tinha hérnia de deslizamento, eu estava pronto para uma cirurgia para operar de uma hérnia e com pequenas mudanças de padrão alimentar, sem custo absolutamente nenhum elevado, porque costumam muito dizer, é muito caro comer saudável. Não, nós temos que mudar o nosso hábito de compra. Se nós fizermos compras semanais e não compras mensais, nós vamos otimizar o nosso dinheiro para comer alimentos que duram até uma semana. E isso já melhora absolutamente a qualidade de vida e o padrão alimentar. Porque não adianta nada um suplemento se nós não resolvermos ter um hábito alimentar saudável. Tem uma frase de um grande amigo, Fabrício Assini, que é: suplemento alimentar é só o vento a favor para quem escolheu pedalar. Mas o escolher pedalar é fazer escolhas alimentares que nos dão qualidade de vida. Então, comer mais alimento que estraga, descascar mais, desembalar menos, porque quanto maior a vida de um alimento, menor a sua. Muito legal essa dica que você deu também, muito necessária, essa coisa das compras. Sim. Isso é muito importante, porque muita gente em casa tem dúvida disso, de como administrar, como organizar, acaba comprando em enormes quantidades e as coisas estragam e aí vai para a praticidade do saquinho. Foi muito legal você ter falado isso, muito bacana dar o seu depoimento também de dizer que é possível, entendeu? Porque quando quer, pode. Quando a gente quer, a gente pode. O Murilo tá aqui, prova viva disso, que mudando os hábitos alimentares dele, ele conseguiu melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Exatamente. Olha, sensacional mesmo. Então eu espero que vocês peguem em casa aí, ó, todas essas dicas, tudo que o Murilo e a doutora Carla falaram, dicas preciosas pra gente melhorar a nossa disposição para aproveitar a vida, a nossa qualidade de vida. E eu quero muito agradecer mais uma vez a doutora Carla, que é a grande inspiração, a mentora que faz tudo isso aqui acontecer, que transforma vidas, e trazendo o Murilo aqui junto com a gente, que é uma pessoa incrível, que trouxe tanta informação bacana. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigada. Quem tem que agradecer sou eu, né, Thaís? Eu acho que é uma ótima oportunidade, acho que é um propósito nosso, né, poder difundir esse tipo de informação. O Murilo é um grande amigo, né, eu sou fã. Eu mesmo como ginecologista, obstetra, eu fui atrás dos cursos deles, porque eu sempre achei que algo estava estranho na saúde da população, né? Então eu falava assim, alguma coisa tem, e ele é a chave do negócio. Então quando a gente foi fazer o nosso projetinho, eu falei, não, ele tem que estar lá, Thaís, porque ele tem muita coisa para passar, e de um assunto que realmente poucas pessoas sabem, e que com pequenas mudanças acessíveis, a gente consegue ter bons resultados. E na prática clínica isso é notório. Então, eu acho que essa é a nossa missão com esse projeto. Murilo, obrigada. Thaís, eu acho que você tem uma missão nisso. Eu acho que você consegue ter esse poder de, sabe, de convencimento, de explicar de uma forma muito lúdica, né, e muito prática para as pessoas, né, no geral. Então, eu acredito que esse é o nosso objetivo final. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que peguem bastante essas dicas e que lembrem sempre que quando a gente quer,
a gente pode.